Olá turma, meu nome é Caio Vitor e hoje, junto com a minha dupla Flávia Lohane, vamos apresentar o nosso trabalho de forma remota de histologia e embriologia oral, que o tema é glândulas salivares. Bem, aqui está o nosso sumário, onde a gente vai abordar temas como o desenvolvimento, a estrutura, as glândulas salivares maiores e menores, a saliva, o caso clínico e, por fim, a gente tem as referências que foram utilizadas para o desenvolvimento do nosso trabalho. Para iniciar nossa apresentação, eu vou falar sobre o desenvolvimento das glândulas salivares. Primeiramente, a gente tem que entender que as glândulas salivares são glândulas exócrinas, ou seja, elas são responsáveis pela produção e a secreção de saliva diretamente na cavidade oral. Além disso, um ponto importante que a gente tem que destacar no nosso trabalho é que cada glândula salivar possui um parênquima. E o que seria esse parênquima? É a porção funcional da glândula, e esse parênquima é revestido e sustentado por tecido conjuntivo. Além disso, o parênquima tem origem ectodérmica, porque deriva diretamente do epitélio oral primitivo. O parênquima ele é composto por unidades secretoras terminais, que são os acínios e os túbulos, e também por sistema de ductos responsável pela condução da saliva até sua liberação na boca. Em torno desse parênquima, a gente tem outra estrutura, que é o estroma conjuntivo, que ele forma as cápsulas e os septos. Esse estroma ele divide a glândula em lobos e lóbulos, além de executar um papel fundamental de sustentação. Além disso, o estroma ele abriga vasos sanguíneos, vasos linfáticos e os nervos, isto é, estruturas fundamentais para o funcionamento da glândula. A gente tem que destacar também a unidade funcional das glândulas salivares, que eles recebem o nome de adêmero. O adêmero ele é formado por unidades secretoras terminais que conectam aos ductos. E esses ductos vão ser reunidos progressivamente em canais de maior calibre, até finalmente desembocarem na cavidade oral. Todas as glândulas salivares apresentam um padrão de desenvolvimento muito semelhante. Elas originam dos cordões epiteliais que surgem a partir do epitélio oral primitivo, como eu falei, e esses cordões vão ser ramificados e se diferenciar até formar o sistema glandular completo. Para finalizar essa parte de desenvolvimento, a gente tem que entender qual é a ordem dessa formação. A primeira glândula a se desenvolver é a parótida. Depois surge a glândula submandibular e depois da submandibular tem a glândula sublingual, que se forma praticamente junto com as glândulas salivares menores. E assim a gente tem esse panorama geral do desenvolvimento das glândulas salivares. Dando continuidade, agora vamos abordar a estrutura do parênquima glandular, que eu já apresentei no slide passado, mas ele corresponde à porção funcional das glândulas salivares. O parênquima ele é formado pelas unidades secretoras terminais, que são responsáveis pela produção da saliva. Essas estruturas se conectam a uma sequência de ductos, criando aquele aspecto clássico que a gente pode chamar de cacho de uva. A organização desse sistema de ductos segue uma hierarquia, ou seja, as unidades secretoras esvaziam inicialmente nos ductos intercalares, que são curtos e bem finos. Desses ductos intercalares vão se conectar aos ductos estriados, que são maiores e possuem a capacidade de modificar a composição da saliva. E aí, depois desses ductos estriados, a saliva segue por ductos excretores, que eles vão finalmente desembocar na cavidade oral. Esse arranjo pode apresentar variações dependendo do tipo celular, mas de forma geral, as unidades serosas têm formato esférico, formando o que a gente chama de acinos, e já as unidades mucosas tendem a apresentar um formato mais tubular. Em algumas glândulas a gente pode encontrar uma combinação desses dois tipos, e a gente chama de semiluas serosas, ou também de semiluas de Giannuzzi, nas quais as células serosas são dispostas parcialmente ao redor da unidade das mucosas. Além disso, é importante a gente destacar a presença de células mioepiteliais. Essas células não são células secretoras, elas ficam ao redor das unidades que são secretoras e desempenham um papel fundamental na ejeção da saliva, auxiliando na expulsão desse conteúdo que é produzido. E, portanto, a gente agora entende que o parênquima glandular ele é formado não apenas de células que secretam a saliva, mas por todo um sistema de ductos e células de suporte que devem garantir a condução e a liberação adequada dessa saliva. Bem, como eu falei de todas as estruturas ao mesmo tempo para fazer essa condução da saliva, agora a gente vai falar das estruturas do parênquima glandular, só que de forma singular. E, primeiramente, a gente vai falar das células serosas. As células serosas, elas são fundamentais para a produção e secreção de ricas proteínas.
Isso porque a gente, como foi falado no slide anterior, essas células não são totalmente serosas puras. Elas podem apresentar alguma característica mista, mas sempre com predominância serosa. E morfologicamente, essas células são de formato piramidal. Isso fica evidenciado nesse corte histológico, em que o ápice dela está orientado diretamente para o lumen da unidade secretora, enquanto o núcleo ele é esférico e está localizado no terço basal da célula. Um aspecto importante que vale a gente ressaltar é a coloração do citoplasma. A gente percebe que o citoplasma da célula serosa é fortemente basófilo, ou seja, por isso ela fica corada mais intensamente com hematoxilina. E essa hematoxilina marca as regiões ricas em RNA e ribossomo. Ou seja, a gente já consegue entender indicar a alta atividade da síntese proteica dentro dessas células. Além dessa função, as células serosas são altamente especializadas em produzir, armazenar e secretar proteínas. Assim, sua estrutura interna é totalmente voltada para essa atividade. A secreção da serose é particularmente rica em glicoproteínas, além de conter componentes como galactose, bunose, frutose, glicosamina, galaxoamina, ácido ciálico, que são elementos importantes para a formação de enzimas e outras proteínas presentes na saliva. E assim, a gente entende que as células serosas se destacam tanto pela sua morfologia e pelas suas características, e além disso, sobre a sua especialização funcional, que é a síntese de secreção de proteínas. Bem, agora falando de outra célula que é importante para o parênquima glandular das glândulas salivares, é as células mucosas. As células mucosas elas são responsáveis pela secreção de muco, que é uma substância viscosa formada principalmente por glicoproteínas altamente hidratadas. Diferentemente das células serosas, essas células apresentam pouco conteúdo enzimático, e as poucas proteínas que são produzidas estão fortemente ligadas às grandes cadeias de carboidratos, o que caracteriza o muco. Morfologicamente, elas possuem um formato piramidal, porém, uma diferença marcante é a presença do núcleo achatado, que ele fica deslocado na base da célula. Isso ocorre porque o citoplasma é preenchido por uma grande quantidade de grânulos mucosos, que ocupam a maior parte do volume celular. Esses grânulos são responsáveis pela produção e armazenamento do muco, deixando o citoplasma com um aspecto mais claro quando observamos no microscópio. E agora a gente entende que as células mucosas se destacam pela sua função na secreção do muco e por suas características morfológicas específicas. E isso ajuda a gente a diferenciar elas das outras células que a gente falou, que no caso são as células serosas. Agora, a última célula que eu vou tratar do parênquima glandular são as células miopiteliais, que possuem uma função bem diferente das células que eu já trouxe, que são as células serosas e as mucosas. As células miopiteliais apresentam um aspecto muito semelhante das fibras musculares lisas, tanto pela sua morfologia quanto pela sua capacidade de contrátil. Elas se localizam na base das unidades secretoras, formando uma espécie de capa ao redor delas. Normalmente encontramos uma célula miopiteliar por unidade secretora, e essa disposição dá a elas esse aspecto característico que muitos autores descrevem como um polvo abraçando uma rocha. Isso porque seus prolongamentos se estendem ao redor dos acinos ou dos túbulos secretores, envolvendo parcialmente. A principal função dessas células é contrátil, ou seja, elas atuam auxiliando no esvaziamento das secreções produzidas pelas unidades serosas e mucosas. Isso facilita a expulsão desses materiais para os ductos. E assim, elas não produzem secreção, mas garantem que a secreção seja eficientemente conduzida para o sistema de ductos e posteriormente consiga ser encontrada na cavidade oral. Assim, as células miopiteliais funcionam como uma estrutura de suporte ativo, contribuindo para o adequamento do fluxo da saliva. Agora, eu vou apresentar sobre o sistema de ductos das glândulas salivares, e são separados, mas primeiro eu vou falar de ductos intercalares. Os ductos intercalares são os menores ductos do sistema e estão localizados logo após as unidades serosas, funcionando como uma continuação direta do lumen dos acinos. Eles vão ser revestidos por um epitélio cúbico simples e, em alguns casos, podem conter pequenos grânulos de secreção, especialmente nas glândulas serosas. Uma característica importante é a diferença do comprimento entre eles. Eles tendem a ser mais curtos nas unidades mucosas e mais longos nas unidades serosas. Além disso, podem exercer um papel antibacteriano, contribuindo para a proteção do sistema glandular.
Agora, passando o slide, a gente tem o sistema de ductos, que são os ductos estriados. Esses ductos recebem esse nome por causa das estriações basais, que são formadas por invaginação da membrana plasmática associado às numerosas mitocôndrias. Essas mitocôndrias são grandes e abundantes, e elas estão diretamente relacionadas ao transporte ativo de íons, que é a principal função desses segmentos. As células dos ductos estriados são colunares e são muito comum encontrar vasos sanguíneos próximos a eles. Essa proximidade permite que ocorram modificações iônicas muito rápidas no conteúdo salivar. Então, a secreção que entra nesses ductos é isotônica, mas à medida que ela passa por ele, ela se torna hipotônica, devido à reabsorção ativa dos íons, processo no qual as mitocôndrias desempenham um papel fundamental. Por fim, a gente chega no nosso último ducto, que é o ductus excretores. A porção fica intralobular, que é a parte mais próxima dos ductos estriados. O epitélio ele é pseudoestratificado nessa porção. Já conforme o ducto se aproxima do estômago, na região interlobular, esse epitélio passa a ser estratificado, o que acompanha o aumento do calibre conforme a saliva se aproxima da sua saída. Esses ductos têm um calibre maior que os anteriores e apresentam células alternadas, que variam conforme o segmento, refletindo a transição funcional até o ducto principal que desemboca na cavidade oral. E assim, a gente entende toda essa configuração do sistema de ductos das glândulas salivares, que são responsáveis tanto pela condução, modificação e finalmente pela liberação da saliva na cavidade oral. Chegando no fim da minha apresentação, eu vou falar sobre o estômago glandular, que é a porção do tecido conjuntivo das glândulas salivares. Nas glândulas salivares, o estômago tem uma função de dividir o parênquima glandular em lóbulos. Esses lóbulos são separados por septos do tecido conjuntivo, e dentro desses septos encontramos os ductos excretores interlobulares, além dos vasos sanguíneos e dos nervos, que garantem a nutrição e o controle da glândula. O estômago que a gente está falando, ele é formado por tecido conjuntivo bastante vascularizado, rico em vasos sanguíneos, vasos linfáticos e também fibras nervosas, mostrando que a glândula é um tecido metabolicamente ativo e muito bem suprimido. Agora, tratando da sua relação à composição celular, o estroma contém variantes das células típicas do tecido conjuntivo, como fibroblastos, que produzem a matriz extracelular, macrófagos, que são responsáveis pela defesa e a remoção de resíduos, mastócitos, que participam de respostas inflamatórias, além de leucócitos e plasmócitos, que reforçam a proteção imunológica local. Tudo isso está inserido em uma matriz extracelular, que dá sustentação estrutural e funcional aos componentes glandulares. Agora, vamos tratar de forma específica o suprimento vascular e o nervoso das glândulas salivares. O primeiro suprimento que a gente vai tratar é o vascular, que, como a gente consegue ver nesse primeiro slide, as glândulas salivares possuem uma rede vascular bastante extensa, e isso é essencial para sustentar sua alta atividade secretora. As arteríolas percorrem as glândulas em sentido contrário ao sistema de ductos, garantindo que o sangue oxigenado chegue próximo às unidades secretoras antes de seguir para as áreas mais profundas. O retorno venoso ocorre pelas vênulas, que drenam o sangue de forma eficiente, como está indicando na imagem com os vasos sanguíneos destacados. Essa proximidade entre vasos e acinos é fundamental, pois permite uma rápida troca de nutrientes e facilita o transporte dos componentes necessários para a formação da saliva. Agora, a gente vai tratar do suprimento nervoso, que agora, nesse segundo slide, observamos que o controle do fluxo salivar depende diretamente da inervação autonômica com estímulos simpáticos e parasimpáticos. Esses estímulos modulam tanto o volume quanto a composição da saliva. Dentro do parênquima glandular, existem dois tipos de relação entre os axônios e as células secretoras. O primeiro é a relação epilemal, onde os axônios permanecem no tecido conjuntivo um pouco afastado das células-alvos, e a relação hipolemal, onde os axônios passam entre as células secretoras, ficando muito mais próximo delas. Nas unidades secretoras podem existir ambos os tipos de inervação, enquanto no sistema de ductos encontramos apenas o tipo epilemal, como mostrado na ilustração. O
reflexo salivar é desencadeado por um sistema de quimiorreceptores dos bolsões gustativos e também pelos mecanorreceptores dos ligamentos periodontal, que detectam estímulos mecânicos durante a mastigação, além da regulação neural. A secreção também pode ser modulada por hormônios como estrogênios, glicocorticoides e hormônios peptídicos, que influenciam o funcionamento glandular. E por fim, é importante destacar a diferença entre a resposta fisiológica. Isso porque os estímulos parasimpáticos geram um grande volume da saliva aquosa, ideal para lubrificar e também para a digestão inicial. Já os estímulos simpáticos produzem uma saliva mais espessa, rica em componentes orgânicos e em menor volume, como mostrado na descrição final do nosso slide. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Flávia. Eu vou estar dando continuidade aqui na nossa apresentação e eu vou falar um pouquinho sobre as glândulas salivares maiores, as menores e também sobre a saliva e suas principais funções. As glândulas salivares são estruturas exócrinas que vão produzir e secretar saliva. Elas vão estar divididas em dois grupos: as maiores, que vai ser a parótida submandibular e sublingual, e as menores, que vai ser distribuída pelo toda a mucosa oral. Começando pelas glândulas salivares maiores, que são as mais volumosas e as principais responsáveis pelo volume total da saliva, eu vou estar falando um pouquinho sobre a glândula parótida, que é a maior glândula salivar. Ela está localizada na região pré-auricular, que vai se estender até o ângulo da mandíbula. Ela é exclusivamente esterosa, ela é produzida por uma saliva muito mais fluida e muito rica em enzima, especialmente a amilase, e vai ser essencial para o início da digestão dos carboidratos. O seu ducto excretor é o ducto de Steno, que vai atravessar o músculo masseter, vai perfurar o bucinador e vai se abrir na altura do segundo molar superior. Histologicamente, a parótida vai possuir ductos estriados, muito desenvolvidos, que vai facilitar em si a modificação da saliva, que vai se tornar mais hipotônica. Um detalhe importante também é que seu estroma contém tecido adiposo, que aumenta com a idade, além de linfonodos, pelo motivo que pode causar infecções, aumento do volume e dor da mastigação. Clinicamente, a parótida é a glândula mais associada à cachumba, além de poder sofrer também cialotiase, que vai ser a formação de cálculos, tumores ou inflamações. Falando agora sobre a glândula submandibular, ela é uma glândula mista que tem forte predomínio de unidades serosas, vai estar aproximadamente ali entre 75% e 80%. Ela é responsável pela maior parte da saliva em repouso, cerca de 70%, sendo a principal glândula funcional do nosso dia a dia. Seu ducto principal vai ser o ducto de Wharton, que ele vai desembocar o lado do freio lingual, que pode ser um ducto mais longo e mais fino, que a glândula vai mais propensar a cialótios, que vai ser os cálculos salivares. Histologicamente, além de apresentar símbolos serosas, os ductos estriados bem desenvolvidos e um estroma mais compacto do que o da parótida, suas secreções são mais viscosas do que a da parótida, por ter uma parcela muito de mucosa significativa. Clinicamente também ela vai ser a primeira glândula a ser examinada em casos de boca seca, conhecido como xerostomia ou obturação de ductos. E agora falando um pouquinho sobre a última glândula maior, que é a glândula sublingual. Ela é uma das menores em relação às glândulas maiores em si do grupinho. Ela vai ter muita predominância de mucosa. Diferente das outras glândulas, ela não é uma glândula única encapsulada, mas sim um conjunto de glândulas agrupadas no assoalho da boca. Ela vai possuir também vários ductos menores que vão se abrir ali do lado do freio lingual e às vezes um ducto mais conhecido como o ducto de Bartholin, que vai poder unir em si ao ducto de Wharton para produzir uma saliva mais espessa, mais mucosa, que sua função em si vai sempre estar ligada à lubrificação. Histologicamente, ela vai apresentar pouco ductos estriados e intercalares, porque ela possui uma saliva que exige menos modificação. Clinicamente, ela pode formar rânulas, acúmulo mucoso em si, especialmente quando há extravasamento de muco. E agora, falando um pouquinho sobre as glândulas salivares menores, elas vão estar ali distribuídas pela toda a mucosa oral,
com exceção da gengiva e da região anterior do palato duro. Elas são muitas, são numerosas e bastante pequenininhas. Elas vão secretar continuamente pequenas quantidades de saliva, que vai ser rica em muco, que vai contribuir em si para a hidratação constante da mucosa. Um detalhe importante é que a maioria é mucosa, com exceção da glândula de Voebner, que vai estar localizada ali nas papilas valadas da língua, que são puramente serosas e vão ter a função importante na limpeza do suco gustativo. E agora, comentando um pouco sobre a saliva. A saliva é um líquido incolor, levemente viscoso, que é formado por água, eletrólitos, enzimas e proteínas, imunoglobulinas e células. Em cerca de 85% da saliva vem das glândulas maiores e 15% vai vir das menores. Ela vai exercer funções principais como processamento dos alimentos, que vai participar ali da formação do bolo alimentar, que vai umedecer e facilitar a mastigação e a deglutição. Função digestiva, que vai iniciar em si a digestão dos carboidratos pela ação da amilase, como a gente comentou. Função gustativa, proteção de mucosas, ali, que vai lubrificar em si e formar uma película protetora que vai reduzir o atrito, limpeza mecânica, controle microbiano, manter ali o pH, né, a manutenção do pH, que vai atuar como um sistema de tampão em si, que vai prevenir a queda do pH e proteger contra cárie, integridade dentária, que vai fornecer o cálcio e o fosfato necessário para a mineralização do esmalte, e a função reguladora em si, que vai auxiliar no equilíbrio hídrico e na excreção de pequenas substâncias como ureia e creatinina. Quando o fluxo da saliva diminui, ocorre a xerostomia, que é o sintoma de boca seca, mais popularmente conhecido, né? Que vai aumentar o risco de infecções, doença periodontal, mucosite e cárie. E para finalizar, eu trouxe um caso clínico que é sobre a cachumba, conhecido como parotidite viral, conhecida como a famosa cachumba, que é uma doença infecciosa causada por um vírus. De referência para esse caso, eu usei a Clevet Clinic e um informe técnico da Prefeitura de Jundiaí, que vai descrever um caso clínico bastante típico que vai corresponder exatamente ao caso analisado. Clinicamente, o paciente vai apresentar dor e aumento de volume da região da pré-auricular. Vai ser decorrente ao edema da glândula parótida. É importante ressaltar que na maioria dos casos de cachumba está relacionada à glândula parótida, mas pode sim associar também a glândula submandibular e a glândula salivar. Esse edema no início, ele pode ser unilateral no início, mas frequentemente ele vai evoluir para envolvimento bilateral. A dor em si, ela pode aumentar pioras como ao mastigar, falar, abrir a boca, porque o movimento mandibular vai comprimir a parótida, que vai inflamar dentro de uma cápsula, que é rígida e pouco expansível, que vai ser um ponto descrito pela Clean Clinic, artigo que eu usei para descrever um pouco sobre esse caso. Também pode ocorrer sintomas como febre, mal-estar, cefaleia, que vai compondo o quadro sistêmico viral. Um achado clássico em si é que a piora da dor com alimentos ácidos, porque eles vão estimular a salivação e vai aumentar a pressão intraglandular. Segundo o informe técnico da Prefeitura de Jundiaí, o diagnóstico da cachumba é essencialmente clínico e epidemiológico, especialmente em períodos que vai ter maior circulação viral. Em muitos casos em si, é muito importante que não há necessidade de exames laboratoriais para confirmar. Ou seja, a cachumba ela vai ser descrita como uma doença de evolução geralmente benigna, que na maioria dos casos vai ter febre e aumento em si ali do volume de uma ou das mais glândulas salivares, principalmente as parótidas, mas como eu disse, também pode acometer em questão das glândulas sublinguais ou submandibulares. Segundo a informe em si, não existe um tratamento antiviral específico. A conduta sempre vai ser repouso, hidratação, uso de analgésicos e observações, principalmente para a possibilidade de complicações como orquite, mastite ou pancreatite. Um dado importante também, de acordo com a Prefeitura, é que cerca de 1/3 dos casos pode não apresentar o aumento da glândula clinicamente visível, o que sempre reforça em si a importância de uma avaliação médica, para ter uma confirmação assim, do diagnóstico e ter as orientações adequadas.
E para finalizar, assim, o caso clínico é que a cachumba não é uma doença de notificação compulsória aqui no Brasil, o que faz que a vigilância dependa principalmente da prevenção e justamente por isso a vacinação é o principal instrumento do controle da doença no nosso país. O Programa Nacional de Imunização recomenda que faça a vacinação da tríplice viral aos 12 meses e a treta viral aos 15 meses, que vai corresponder à segunda dose da tríplice viral associada à primeira dose da varicela. Muito obrigada. A gente usou as referências do livro do Junqueira e Carneiro, do Histologia e Embriologia Oral. Usamos também para o caso clínico o artigo da Prefeitura de Jundiaí e o Cleveland Clinic para orientação em si no caso clínico da cachumba.